Olá, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Laura Zago, da CBF Academy, e hoje estamos aqui no CBF Academy Talks, além do jogo, para falar de futsal feminino no Brasil. Esse é mais um projeto da CBF Academy semanal que permite acesso gratuito aos nossos professores e outros especialistas da bola que se juntam a nós para debater assuntos atuais do nosso mercado. E para essa missão, com certeza, eu não estou sozinha, então agora eu vou apresentar minhas convidadas de honra. A primeira delas é a Tatiana Wakefield, diretora de seleções femininas da Confederação Brasileira de Futsal. Tudo bem, Tati? Tudo bem, é uma honra estar aqui e participar desse bate-papo aqui com todo mundo. São grandes nomes do futsal feminino e eu agradeço o convite da CBF Academy. É uma honra para a gente ter você aqui. Obrigada pela presença. Temos também com a gente Ronélia Viana, gestora e treinadora de futsal. Seja bem-vinda, Ronélia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com tantas mulheres relevantes para a nossa modalidade. Vai ser um prazer dividir aqui. Prazer é todo nosso. Apresento também aqui Cris Souza, técnica do Taboão Magnus. Boa tarde, Cris. Obrigada pela presença. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todas dessa mesa tão gabaritada. É uma honra poder estar aqui com pessoas tão diferentes, mas que se unem num único propósito, que é fazer e trabalhar pelo melhor do futsal. Bom, apresentei feras que atuam fora das quadras, agora eu tenho a honra de apresentar duas grandes atletas. Vou começar pela Vanessa Pereira, atleta da Lazio, da Seleção Brasileira e 3 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Boa noite para você aí na Itália, hein, Vanessa? E eu acho que o seu microfone está desligado, Vanessa. Boa tarde para vocês, boa noite para quem está acompanhando aqui da Itália. Para mim é uma satisfação e um prazer imenso poder estar participando desse debate, dessa conversa com vocês. É uma mesa tão ampla e cheia de talentos aqui, para mim é uma satisfação e um prazer enorme. Prazer é todo nosso. E de melhor do mundo para melhor do mundo, apresento também a Amandinha, atleta do Leoas da Serra, da Seleção Brasileira e 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Seja bem-vinda, Amandinha. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer enorme, né, fazer parte dessa mesa hoje, desse bate-papo. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito umas com as outras e também ensinar essa galera que está nos acompanhando. Exatamente. Muito obrigada pela presença. A gente aqui vai debater muito sobre futsal feminino, mas também vamos aprender muito com elas, que vão fazer uma apresentação especial para a gente. Quem vai abrir esse debate é a Tati, que conta para a gente sobre os pilares para o desenvolvimento do futsal feminino. Tudo pronto aí, Tati? Tudo pronto. Eu vou colocar uma apresentação rápida também, falar um pouquinho rápido, só para fazer uma introdução também sobre esse bate-papo que nós vamos fazer aqui, que imagino que seja bem prazeroso e engrandecedor para todo mundo, para nós e para quem está acompanhando. Claro, a tela é toda sua. Pronta para sua apresentação. Bom, vamos lá. Eu queria falar para todo mundo, conversar um pouquinho sobre os pilares, né, para o desenvolvimento do futsal feminino, né? Mas antes da gente começar a falar, nós precisamos pensar, né, o que é necessário para formular e identificar esses pilares, né? Quais são os pilares do departamento feminino nos últimos 5 anos, né? Quais são as ações importantes para desenvolver cada um desses pilares. E é isso que a gente vai resumir aqui hoje num bate-papo bem interessante. A primeira coisa, para a gente falar sobre pilar de desenvolvimento, a gente precisa entender o que é desenvolvimento, né? Gilson, em um artigo de 2002, ele descreve que o desenvolvimento é um processo complexo de mudanças, né, e transformações, tanto na ordem econômica, prática, humana e social, né? Ou seja, o desenvolvimento nada mais é do que o crescimento. E aí, quando nós vamos falar de crescimento da modalidade ou crescimento do esporte, vem a questão básica, né? O que é necessário para a gente fazer com que uma modalidade cresça ou continue crescendo, né? E aí vem o primeiro contexto, né? A primeira questão básica, contexto histórico. Para a gente analisar e decidir ou formular pilares para o desenvolvimento, nós precisamos analisar todo um contexto histórico. Primeiro, analisar quais as competições já pré-existentes,
né? Analisar, por exemplo, se essa competição tem... qual competição que tem valores financeiros arregados, se tem competições de base, todas as competições necessárias, né? Nós precisamos também avaliar quem são as referências do futsal, né? Quem são as referências na época, há 5 anos, quando esse departamento formulou os pilares do futsal feminino, nós tínhamos a Wanda Chances, né? Que ela é mestre em educação física, professora da Unopar e gestora do Londrina, né, futsal, e foi também uma das representantes na primeira seleção brasileira. E nos trouxe muitas referências positivas, né, e referências de construção da modalidade. Assim como Maria Cristina, que também foi uma referência, né, foi a primeira treinadora da primeira seleção brasileira da história, né, treinadora da Sabesp, que foi uma das equipes com maior quantidade de títulos, né, da Taça Brasil até pouco tempo, quando a FEMALI ultrapassou a Sabesp, né, e depois que nós pegamos essas referências, né, verificamos quem são essas pessoas, o que elas construíram, como elas podem continuar na contribuição da modalidade, né, a gente precisa também identificar quais são os grandes clubes, as necessidades dos grandes clubes, como que esses grandes clubes têm a sua manutenção, né, para aí sim nós diagnosticarmos quais as necessidades de investimentos, tanto para os clubes, né, quanto para as atletas, né, e aí sim, em cima disso, a gente consegue construir a ideia, né, de quais são os pilares, né, básicos para o desenvolvimento da modalidade. E aí nós temos 3 pilares básicos, né, a seleção, o rendimento e o fomento. Mas nós não podemos esquecer que todos têm sua importância, nenhuma é mais importante do que a outra. Não é porque a seleção brasileira aparece um pouco mais, tem uma mídia maior, que ela tem um grau de importância dentro desse pilar. Não, é um movimento contínuo, né, o fomento, ele não pode deixar de existir, porque se não existir o fomento da modalidade, nós não vamos ter meninas entrando na modalidade, começando a participar da modalidade, então nós não teremos categorias de base, né? Se nós não tivermos categorias de base, nós não vamos ter atletas que possam participar no rendimento, né? E se nós não tivermos o rendimento, nós não temos como, né, trabalhar e ter uma seleção de rendimento, uma seleção de altíssimo gabarito, como nós temos hoje a seleção brasileira. E aí eu vou entrar rapidamente, né, em cada pilar, para falar como que é a construção e como que a gente acredita que deve ser trabalhado e desenvolvido cada pilar. O primeiro deles, né, a seleção brasileira, que depois nós vamos ter aí a brilhante colocação de mídia também da Amandinha, né, como que tem a representação das atletas nacional e internacionalmente com a Vanessa, e esse é um dos organogramas importantes dentro da seleção brasileira, que é a representação nacional. O Brasil hoje é uma potência na formação, né, tanto de atletas do futsal quanto do futebol feminino. Essas atletas, elas representam o básico do slogan, né, nacional, de que o Brasil é o país do futebol, e ele também é o país do futsal. Essas atletas, hoje nós temos atletas no futsal em toda a Europa. Aliás, as grandes atletas de rendimento, é até difícil nós trazermos elas de volta para o país, em razão dos salários, em razão das qualidades que elas recebem na Europa. Né? Acho que uma das poucas exceções é nós mantermos a Amandinha no país, isso é bom, né, para o país, mas se nós não continuarmos a ter um trabalho e uma difusão, tanto dos aspectos táticos, técnicos, aos poucos a gente vai acabar perdendo essas representações nacionais, essas referências nacionais para outros países. Dentro dessa seleção brasileira, nós achamos importante também a difusão dos aspectos. Por que que nós precisamos difundir? Né? Dividir e propagar conhecimento e ideias, na verdade, é um dos melhores caminhos, se não o único, para o crescimento de qualquer modalidade.
né? E ainda falta um pouco essa iniciativa que a CBF Academy está tendo hoje, de propagar esses conhecimentos, né? Às vezes um treinador com o outro demora um pouco a ter uma conversa, fica um pouco receoso de passar informações, e a seleção brasileira já há 5 anos, ela não tem esse problema de transpassar todos os conhecimentos, tanto técnico, quanto tático, quanto físicos, né? Tanto que criou-se a clínica de futsal com a seleção brasileira, é aberto, gratuito, já formou mais de 500 alunos, né, durante esses últimos anos, e lá nós propagamos e divulgamos todo o trabalho que é feito no desenvolvimento e na formação do sistema de jogo da seleção. E nós acreditamos que, através da educação, nós podemos difundir a modalidade, né? Então, é um aspecto bem importante da seleção. Outro aspecto importante é a formação de ídolos, né? Nós precisamos entender que, se nós não tivermos ídolos, né, nós não vamos ter atletas que queiram participar, né? Os ídolos, eles são uma espécie de heróis, né, para as futuras atletas. É claro que a modalidade, ela sempre tem que ser maior do que o ídolo, mas quantas meninas por aí já não quiseram, não começaram a jogar o futsal porque queriam ser a próxima Mandinha, a próxima Vanessa, né? E nós precisamos ter essa ideologia dos heróis, dos ídolos da formação, exatamente porque essa parte é importante para o fortalecimento da marca futsal feminino do Brasil. Que esse fortalecimento da marca é importante também para o crescimento da seleção brasileira e do futsal como um todo, né? Quanto maior for a marca do futsal feminino do Brasil, maior vai ser o retorno de mídia, maior vai ser o investimento. Então, nós teremos mais encontros da seleção, nós teremos mais investimentos em competições. Então, é muito importante nós fortalecermos cada dia mais a marca do futsal brasileiro. Outro aspecto, dentro dos nossos pilares, dentro do pilar para o desenvolvimento da modalidade, é o rendimento, né? E o rendimento, ele vem de onde? O rendimento vem das competições fortes, né, equipes competitivas. E aí, quando eu digo competições fortes, eu digo competições com transmissões constantes, né, e não com transmissões esporádicas, só na final da competição, né, competições com financiamento, né, de forma que ela seja sustentável, né, a própria competição. Equipes competitivas também com sustentabilidade, né, nós precisamos começar a ter, ano passado até que teve um pouco mais, equipes e competições que são sustentadas pelo próprio produto, né? Hoje nós temos leoas, tabuão, que são sustentados pelo produto que é. A cidade abraça, né? As empresas da cidade abraçam, e isso nos faz com que a gente consiga melhorar o produto futsal, melhorar a comercialização do produto futsal, e mais uma vez a gente retorna àquela ideia da marca futsal feminino, né, do Brasil, que é um produto que eu acredito ser altamente rentável, mas que ainda não aproveita essa rentabilidade. E aí, dentro do rendimento, nós precisamos falar, a Cris deve falar muito bem disso, sobre a especificidade do futsal feminino, né? O futsal feminino, às vezes, pergunta, tem a mesma especificidade do masculino? A Cris vai poder esmiuçar um pouco mais esses aspectos para a gente, né, e falar da importância, né, dessa especificidade para o rendimento. E o último pilar, mas não mais importante, é o fomento e as categorias de base, que nós poderíamos entender como 2 pilares, mas que juntos, né, eles também tratam da mesma questão. O fomento é como esporte de participação, nós precisamos ter esporte de participação, competições de participação, para que fomente a modalidade, que crianças e meninas queiram começar a praticar a modalidade. Mas, para que nós trabalhemos essa questão do fomento e das categorias de base, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, né? Primeira delas, a regionalidade, né, no Brasil. Nós sabemos que algumas regiões do país, por mais que sejam características
da modalidade do futsal são regiões que sofrem muito preconceito, né? Que são regiões machistas. Isso, se nós não entendermos um pouco dessa especificidade, nós vamos acabar não conseguindo trabalhar da melhor forma e levando os investimentos para os melhores e os mais necessitados. A própria lei de incentivo ao esporte deu um incentivo para os investimentos das regiões do norte, porque eles constataram, né, o Ministério da Cidadania, que as regiões norte e nordeste recebiam um menor investimento, né, e isso acontece no futsal feminino. Então, o que nós podemos fazer para melhorar, né, esses investimentos na região norte, na região nordeste? E outra coisa dentro do fomento, que é muito importante, é a formação de atletas, né, para esse desenvolvimento. E aí nós vamos falar, a professora Ronélia vai falar um pouquinho, quais são os desafios dessa formação, qual é a dificuldade que nós temos de formar meninas no futsal. Nós ainda temos muito preconceito, não temos todas essas especificidades, essas características precisam ser analisadas para que a gente entenda esses 3 pilares e para que a gente possa desenvolver esses 3 pilares. E dentro desse processo e dessa ideia, nós podemos ver que tem uma gama enorme, tanto de projetos, né, que podem ser executados, como de projetos que já estão sendo executados. E, basicamente, essa é a ideia, né, que nós temos dentro do Departamento de Futsal Feminino, e nós acreditamos que, a cada dia, nós estamos crescendo um pouquinho o futsal feminino, quando eu digo nós, eu digo futsal feminino, no caminho certo. Eu agradeço, eu espero ter alimentado um pouquinho o início dessa discussão, que ainda vai ser prolongada, e deixo aí o caminho aberto para as próximas discussões. Eu deixei aí meu e-mail e meu Instagram, sigam, e a gente continua com o bate-papo aqui. Muito bom, Tati, obrigada. A gente está vendo o fruto desse trabalho, né? A Seleção Brasileira Feminina de Futsal tem hegemônica, né? 6 vezes campeã do mundo. Então, a gente vê fruto desse trabalho, muito do que você apresentou. Agora, vamos com Ronélia, que vai falar para a gente os desafios de ensinar futsal para as meninas na iniciação. Bom, também vou abrir uma apresentação aqui, vou precisar do apoio de vocês. Estão conseguindo visualizar? Tá sim, tá ótimo. Okay. Bom, então, eu trago aqui, a minha fala se inicia com essa citação, né? As meninas ganham de presente, em vez de bola, bonecas e utensílios de casa em miniatura. É uma pesquisa de Daolio, 95, e citado também por Silveira, mas que é uma frase, né, muito recente ainda, é muito atual, está muito presente na nossa construção social. E para a gente falar desses desafios de ensinar meninas, né, na iniciação, eu preciso trazer 3 conceitos, né? O primeiro conceito seria a questão da cultura, o segundo conceito seria a questão do gênero, e o terceiro seria a questão da prática em si. Então, apoiado aqui no conceito de Rangel 2008, confirma que cultura diz respeito às formas de concepção do mundo, as particularidades e semelhanças construídas por um sujeito. Então, de maneira bem simplória, a gente pode dizer que cultura é o conjunto de construções, né, que o indivíduo faz durante toda a sua vida. E isso está atrelado às suas crenças, aos seus ideais, né, e, por consequência, eu também trago um conceito de gênero, né? E aí, Desan, 2001, ele afirma que gênero é a maneira como homens e mulheres têm sido e são construídos histórico e socioculturalmente de forma contínua. Então, cultura e gênero andam de maneira paralela, né? Estão interdependentes, são interligados. É impossível a gente falar sobre gênero e não falar também de cultura. E aí eu vou caminhar para o nosso terceiro pilar desse desafio,
que é a questão da prática em si. A gente tem um conhecimento, um saber empírico de que, sim, a prática da modalidade tem aumentado, né, por parte das meninas, mas eu me apoio aí no estudo de Ventura e Hirota, de 2007, que relatam que, apesar desse aumento, né, desse interesse pela prática das meninas, ainda existem algumas questões discriminatórias da sociedade e a falta um destaque em relação à profissionalização na modalidade. Seguido disso, eu trago uma frase de reflexão para a gente aqui, né? Será esse o motivo pelo qual a procura pelo jogar por parte das meninas não se dê na mesma proporção que ocorre entre os meninos? Ou seja, será que essas questões de cultura, será que essas questões de gênero não estão diretamente ligados à procura das meninas pela modalidade, pelo futsal? E aí, entrando nos aspectos primordiais da prática, eu considero mais 3 questões. A gente precisa entender esse contexto da iniciação das meninas, a gente precisa entender como se dá esse processo, onde é esse contato inicial das meninas com a modalidade, entender também as instituições, e quando eu falo instituições aqui, são os clubes, são os projetos socioesportivos, são as escolas formais, escolas esportivas, todas essas instituições que fazem parte desse contexto de iniciação das meninas. E o terceiro pilar é o sistema humano, ou seja, as pessoas que estão no entorno da prática dessas meninas. No que tange o contato inicial, eu trago aqui um estudo de Altman e Ball, de 2013, inclusive é um estudo muito interessante, vale a pena vocês conferirem, onde fizeram um questionário com atletas das seleções sul-americanas, né? Então atletas de alto nível, e os pesquisadores constataram que a rua é o espaço mais mencionado por elas como local onde jogavam, né? E seguido da própria casa, o jogo corria com os familiares, citam os irmãos como pessoas motivadoras nesse processo de iniciação, os amigos também, para começarem essa prática do futsal. Mas vejam bem, eu estou falando, nesse momento, da iniciação de atletas de alto nível. E aqui, eu também me apoio em outro contexto de iniciação. Numa outra pesquisa, uma pesquisa de Viana, uma tese de mestrado, né, 2012 no caso, ela traz o depoimento de uma menina que pratica futebol em uma escola, né, uma instituição de ensino, uma instituição de iniciação, e ela relata que ela sofreu um preconceito, inclusive por parte dos pais, quando ela decidiu jogar futebol, né? Então, aquela velha história de que a modalidade era coisa para menino, né? Na escola ela passava pela mesma situação, e quando ela tem uma certa autonomia, já aí na adolescência, 14, 15 anos, que ela toma a decisão de que vai jogar o futebol e que não vai se importar com o que as pessoas vão dizer, mas que ela quer praticar a modalidade. Então, a gente entende aí que nós temos contextos de iniciação distintos, né? Então, eu trago a iniciação daquelas que praticam o futsal de alto nível e observem que se dá de uma maneira muito semelhante à dos meninos, que a gente fala da pedagogia da rua, e também trago um contexto de iniciação daquela menina que quer praticar o esporte porque gosta, o esporte como lazer, o esporte como participação, ferramenta de socialização, de desenvolvimento. E aí o segundo papel nesse contexto são das instituições, como já disse, clubes, escolas, enfim. E aí nesse mesmo estudo de Viana, em 2012, um relato bem interessante que dentro dessa escola organizaram uma competição. Essa competição era aberta, né? A escola era mista para meninos e meninas, a escola atendia as meninas, mas num número menor, né, devido à demanda, e essa competição interna era para as meninas também. No entanto, o folder de divulgação dessa competição não apresentava a imagem de nenhuma mulher atleta. A premiação, o troféu, né, os troféus da competição faziam alusão, homenagem a atletas do sexo masculino, e também a redação daquele folder, segundo a pesquisadora, não era inclusiva. Ou seja, era um evento que as mulheres, as meninas, podiam participar, no entanto, não era convidativo, não era um reforçador
da prática. A instituição, ainda que atendesse meninas, não conseguia dialogar, conversar e dizer, olha, essa modalidade também é para você. E o terceiro pilar que sustenta essa nossa teoria aqui é o sistema humano, né? Como já disse, são os familiares, o treinador, a treinadora, o professor, a professora, os amigos, a sociedade, as pessoas que estão no entorno dessas meninas. Então, eu trago aqui duas falas de atletas de seleção, uma da seleção do Peru e a próxima seleção brasileira, e aqui a Daniela do Peru, ela diz que naquele momento, já no alto nível, né, a mãe dela não falava mais nada, porque ela demonstrava que jogar futebol não queria dizer ser homem, né, que o esporte, ele traz disciplina e ordem, e que também abre portas, uma vez que tanto essa atleta quanto as demais da seleção peruana haviam ingressado na universidade por conta da modalidade. E o outro depoimento de uma atleta da seleção brasileira, ela fala do processo de iniciação, e ela diz assim, no começo eles não queriam deixar, né? Falavam, menino não sabe jogar, isso e aquilo, mas depois que eles deixaram eu jogar a primeira vez, eu sempre fui a primeira a ser escolhida no time. Eles sempre queriam que eu estivesse no time deles. E eu trago essas duas falas, esses dois relatos, porque a gente precisa repensar o quanto que as meninas, o quanto que as mulheres, as meninas, no caso, que a gente está se atendo à iniciação, precisam provar que elas têm talento, têm destreza com a modalidade, têm habilidade para jogar futsal. Elas precisam provar primeiro para ter uma aceitação, digamos assim, razoável da sociedade, né? E, diante disso, eu trago aqui hoje para vocês a Larigol, né? Possivelmente vocês devem ter visto, a Larigol viralizou nas últimas semanas, onde ela fez um desabafo, né? E aí eu vou contar aqui com o apoio do suporte aqui da CBF Academy para poder passar esse vídeo para a gente. Deixa eu abrir aqui e vou compartilhar somente. Sincero para vocês que está acontecendo comigo muitas vezes. De o povo dizer que eu sou homem, que eu pareço um homem, que eu tenho dente quebrado. Ó, meu dente é assim, tá vendo? Ó, tá vendo? Tô com um aparelho. E se Deus quiser eu vou ajeitar. Não é ninguém que paga meu dentista, não é ninguém que paga meu dentista, não é ninguém que paga meus treinos para eu treinar, beleza? Não é ninguém. Ó a minha roupa que eu tô, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu não gosto de short curto, eu não gosto de dançar como as meninas, eu não gosto. E não gosto de dançar que de um jeito. E nem por isso nem por isso quer dizer que eu sou homem. Eu sou mulher. Dá pra ver que eu sou mulher. E para de me xingar. Pode parar de me xingar. Eu não xingo vocês não pra me xingar, não. Eu vou voltar aqui pro meu compartilhamento. Então, acabei de dividir aqui com vocês um desabafo, né? Um desabafo da Larigol, que possivelmente ela teve... É o sentimento de muitas meninas que começam a praticar modalidade. Talvez também fosse a vontade de muitas atletas que hoje estão no alto nível e que passaram por isso. É um desabafo extremamente contundente, extremamente puro e relevante. Então, dando sequência, o que eu proponho aqui e qual o nosso maior desafio, de fato? Nosso desafio é naturalizar a prática do futsal por meninas a ponto de massificar a participação das mesmas. E já caminhando para o fim aqui da minha fala,
eu gostaria de compartilhar um último vídeo. Escolhi esses pilares porque acredito que eles têm conexão e a gente precisa falar deles. Se você que está assistindo agora acredita que nada do que foi dito é relevante ou é pouco relevante, você precisa ficar com esse último vídeo. E eu vou pedir de novo o suporte aqui da CBF Academy para a gente encerrar essa apresentação. Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Foi isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo, eu mereço. Não me esperava. Bom, gente, então, muito obrigada. Espero que a mensagem tenha alcançado a todos que estão assistindo esse Talks hoje. Obrigada, Ronélia. É isso que a gente deseja, né? Que essa mensagem que a mulher pode fazer tudo que ela quiser chegue para todo mundo, né? Muito obrigada pela visão. E agora é a sua vez, Cris Souza, que conta para a gente sobre o futsal feminino de alto rendimento. Pois é, e a mulher pode iniciar a prática esportiva, pode jogar, e inclusive pode jogar em alto nível, fazer espetáculos, inclusive jogos memoráveis, que vão ficar para a história do futsal feminino, como foi a decisão do ano passado da Taça Brasil, entre Taboão e Leoas, né? A gente pode sim fazer um esporte de alto rendimento, fazer com que as pessoas se emocionem assistindo, e queiram isso para a sua vida, né? A gente pode sim ser referência nessa modalidade. Estou tentando projetar aqui, gente. Primeiramente, é um prazer imenso poder falar, né, do esporte de alto rendimento, porque é também falar um pouco da minha vida, um pouco da vida da Amandinha, da Vanessa, que tem isso como realidade, né? O nosso esporte é ao acordar e pensar no esporte de rendimento, é ao almoçar e pensar no esporte de rendimento, porque a gente realmente sabe que é uma referência. Quando eu comecei a trabalhar com o esporte de alto rendimento, na verdade ele não era de alto rendimento, né? Eu comecei com um trabalho aqui em Taboão muito modesto, né? Uma equipe muito limitada e que eu, sinceramente, compartilho com vocês a ideia de que eu jamais imaginaria chegar onde nós chegamos, né? Estar entre as maiores equipes do país. Só que isso teve um lado muito positivo, né? A gente aprendeu fazendo aqui em Taboão, né? A gestão e a parte de quadra do jogo em si. E eu acho que é essa experiência que me trouxe até aqui, de poder compartilhar com tantas equipes que querem dar esse salto a mais, querem se tornar uma equipe de alto rendimento, querem se profissionalizar de alguma forma, e aí estão um pouquinho perdidos
e não sabem por onde seguir. Eu diria que são dois aspectos importantes e que agregam diversos outros aspectos, mas que são extremamente relevantes para se considerar caminhar no sentido do alto rendimento. O primeiro deles é pensar nos aspectos extra-quadra e na relação que eles têm com o jogo propriamente dito. Digo isso porque eles são interligados, né? Para se ter um trabalho de alto rendimento, o extra-quadra precisa funcionar bem. E o extra-quadra precisa funcionar bem para a gente ter suporte para desenvolver um trabalho de alto rendimento, né? Então, acho que esses são dois pilares importantes que a gente precisa discutir dentro desse esporte, que é um pilar para, né, elevar ao nível da seleção brasileira, e é um pilar para se constituir referência para essas tantas meninas. Por que será, gente, que a gente tem tanta dificuldade de aceitação? Será que não faltam referências lá no topo? Foi esse último vídeo que a Ronélia falou. Será que não faltam essas referências? A gente se identificar, a gente querer ser também? A gente não vê, né? Isso não está na nossa mente, na mente das pessoas, porque a gente não, dificilmente a gente está na TV, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vem mudando essa realidade. E quanto mais a gente melhorar esses aspectos que eu elenquei como extra-quadra, mais a gente vai conseguir espaço. Eu trouxe algumas questões importantes. Oi, perdão. Desculpa, você consegue minimizar a Laura? Deixa eu tentar aqui. Vamos lá, foi. Perfeito. Agora foi bom. Vamos lá, vocês querem ver a Surreis, né? Eu sei. Mas vamos lá, gente. Com relação ao aspecto extra-quadra, a primeira coisa que a gente precisou fazer aqui em Taboão, e eu acredito que os projetos se assemelham nesse sentido, é melhorar o processo de gestão, evoluir nesse aspecto, né? Então, a primeira coisa, a equipe precisa captar recursos, precisa melhorar a sua forma de comunicação para que seja atraente para investidores e eles possam, de alguma forma, né, investir no projeto. Isso melhora a estrutura do projeto, com isso você tem condições de desenvolver um trabalho melhor, consegue, né, montar uma equipe competitiva, porque isso requer custo. A gente tem, como a Tati mencionou no início da palestra, a gente tem notado uma evasão muito grande para a Europa, porque a gente não consegue equiparar os salários das atletas. Mas ainda assim, a gente tem um plantel de atletas aqui muito bom, e a gente precisa valorizar o trabalho dessas meninas, né? Que não é nada fácil, é um trabalho profissional. Mas, enfim, a gente precisa dar condições, montar um elenco e trabalhar para que esse elenco possa gerar os frutos que a gente tanto quer. E, além disso, pessoal, pensar em todos esses aspectos, pensar também nos resultados que a gente vai obter e que a gente pode devolver isso para os nossos investidores, para os nossos parceiros, para os nossos patrocinadores. Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui. Além disso, pessoal, eu preciso, né? Não adianta eu ter uma baita de uma estrutura e não ter uma equipe profissional capacitada. Hoje aqui em Taboão a gente consegue ter um trabalho mais sólido de uma equipe multiprofissional, né? Hoje a gente consegue ter uma supervisora, a gente consegue ter um preparador físico, um preparador de goleiros, um fisioterapeuta, que na verdade é o básico para se desenvolver um trabalho de alto nível, né? Na seleção a gente conta também com médico, a gente conta com uma assessoria de imprensa e às vezes falta isso para os clubes, né? A gente nunca está com uma equipe multiprofissional dos sonhos, mas a gente caminha para isso. Acho que esse é um dos nossos desafios. Além disso, pessoal, a gente precisa ter uma equipe multiprofissional que se converse, né? Que fale, enfim, que tenha um diálogo comum, que consiga desenvolver o trabalho de forma coletiva e que tenha esse trabalho voltado para a atleta, mulher, né? A comissão técnica precisa entender isso, que a mulher é diferente do homem no seu desenvolvimento, no trabalho que é executado. Isso não significa que ela não seja profissional como o homem é. Sim, é profissional, ela quer desenvolver o trabalho de alto nível, ela quer chegar no máximo da sua performance. E a comissão técnica, toda a equipe multiprofissional, tem esse propósito, de extrair o máximo que essa atleta pode oferecer. Vou dar um exemplo aqui fácil para a gente entender. Primeiro, a mulher, ela tem
por uma questão biomecânica, uma propensão maior para lesão de joelho. E se a minha preparadora física, se a minha fisioterapeuta não tem essa noção e treina da mesma forma que a gente vê o treinamento de homens, a gente vai deixar essa atleta suscetível à lesão. Então, o cuidado tem que ser diferente, a preparação tem que ser diferente, a musculatura ativada tem que ser diferente, né? Além disso, os estudos têm mostrado que a mulher, por uma questão hormonal, ela pode ou não ter uma interferência de performance, né, no seu período pré-menstrual, por exemplo. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso. Inclusive, o treinador, na hora do treino, ele tem que ter a sensibilidade de saber o quanto cobrar e como cobrar, especialmente num período como esse, em que o transtorno de humor, ele costuma aparecer. Então, isso não é frescura, gente. A gente tem que parar de achar que isso é frescura, né? Para se desenvolver um trabalho de alto nível, de alta performance, a gente precisa compreender o nosso sujeito. O nosso sujeito é mulher, que tem essas questões hormonais, que isso interfere no trabalho, mas que nada disso pode deixar de ser um trabalho voltado para uma atleta profissional. Então, esse recado eu queria deixar também aqui. Além disso, agora vamos falar um pouquinho do jogo propriamente dito. Como é que a gente faz para desenvolver um trabalho profissional? Gente, primeira coisa que eu vou elencar aqui, a metodologia. A gente tem que se preocupar em como fazer esse trabalho. Então, as ações têm de ser planejadas, né? Que objetivo eu quero com aquele time? Eu estabelecer metas, né? Então, eu tenho uma meta de trabalho, eu tenho várias metas. No futsal, a gente não pode simplesmente falar, olha, eu preciso ganhar um campeonato no ano e tá tudo certo. Não, a gente tem compromissos com os nossos patrocinadores, com as nossas atletas, com o nosso trabalho. Então, a gente tem que ser competitivo em todas as competições, né, que a gente participa. A gente pode não ganhar todas, né? A exemplo do que aconteceu no Brasil ano passado. Várias equipes, cada uma ganhou um campeonato nacional diferente, né? Para a gente ver o nível de competição e do alto nível que a gente tem aqui no nosso país. Mas, enfim, para não perder de vista, eu preciso ter um planejamento muito bem organizado, com objetivos traçados, né? E para que isso direcione os conteúdos que eu vou administrar. Hoje a gente vê um crescimento dos trabalhos e às vezes a gente não vê as equipes com tanta qualidade, talvez por uma falta de planejamento, porque não adianta eu ter uma estrutura extra-quadra muito bem feita e não conseguir levar isso para dentro de quadra, né? Eu não planejar as minhas ações, eu não estabelecer metas, eu não organizar os meus conteúdos, eu não trabalhar de uma forma a extrair o que a atleta tem de melhor, né? E para isso a gente tem observado uma construção de muito material, principalmente agora nessa pandemia, o que a gente pôde aprender com diversos profissionais, o quanto isso foi acessível, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com a CBF Academy, né, dessa troca de experiências, troca de informações, isso aqui é para a gente levar para muito tempo, inclusive para constituir os nossos trabalhos dentro do nosso clube. Mas, enfim, gente, quando eu falo de criação de estratégia, eu falo da gente explorar o que tem sido produzido. Então, trazer o lúdico, trazer o recreativo, trabalhar com jogos de contexto, isso é uma sugestão que a gente vem dado com base na literatura que vem sido produzido, né? Então, assim, muitos trabalhos têm mostrado o quanto isso tem elevado o nível de competição das atletas. Além disso, gente, para o treinador, a maior parte da performance, o melhor planejamento é quando a gente consegue realizar, a nossa atleta estende aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente elaborou como plano teórico, né? Além disso, pessoal, no que tange a metodologia, né, para esse trabalho profissional, a gente precisa ter um sistema de jogo muito bem estruturado, né? Então, as atletas precisam saber o que elas vão fazer, prepará-las, então, encorajá-las para tomar as melhores decisões no contexto do jogo. É isso que a seleção vai fazer, é isso que os clubes de alto nível precisam fazer, né? Então, a nossa sugestão aqui é justamente a preparação global, para que a gente possa otimizar o tempo e potencializar as qualidades das nossas atletas. Além disso, pessoal, a gestão do grupo é algo fundamental para que o trabalho de alto nível ele se consagre, né? O universo feminino, como eu já havia dito para vocês, ele requer, né, um tato diferente, uma sensibilidade diferente, sem que isso deixe de ser um trabalho profissional. A atleta ela precisa ser cobrada profissionalmente,
né? Contudo, essas questões têm de ser levadas em consideração. Agora sim, gente, o que eu vejo, né? Como que nós podemos avançar? A gente precisa avançar. O nosso futsal, ele deu um salto o ano passado com as transmissões na TV, com os campeonatos que foram de altíssimo nível, né? Como eu havia dito, marcaram a história da nossa modalidade, e a gente precisa ter mais. Só que para isso, a gente precisa ter mais equipes preparadas, né? Com o mesmo nível de jogo. Não dá para a gente levar para a TV um jogo com uma disparidade técnico-tático muito grande. As equipes, então, precisam estar preparadas, as equipes precisam se planejar, as equipes precisam investir nesse extra-quadra para que o dentro de quadra possa, né, valorizar o produto que cada clube tem. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a gente ter um calendário efetivo na nossa modalidade. A gente precisa ter um campeonato que vai ter no ano seguinte também, né? Que a gente tem um grande campeonato no primeiro semestre, um grande campeonato no segundo semestre, e que para isso a gente consiga, inclusive, maior visibilidade. A gente consiga os canais de Sport TV, de Band Esporte, né, da grande mídia, para poder mostrar e levar a nossa modalidade, o Brasil afora. Eu acho que com isso a gente sana diversos problemas, inclusive esse que a Ronélia citou, né? Se a gente está vendo os nossos atletas, a gente vê esse reconhecimento, essa valorização, esse protagonismo feminino nas ações, é mais fácil dessa atleta se inserir na prática, na iniciação, né? Então, eu acho que é um processo, ele não é de curto prazo, ele é um processo de médio a longo prazo, mas que a gente precisa aproveitar esse salto que foi dado no ano passado, né? Eu sei que com maior visibilidade, a gente seguramente vai conseguir mais investimento. As equipes querem aparecer na TV, e o esporte é agenda positiva, né? As pessoas vão ver o nome na camisa, estampado na estrutura da quadra. Isso tudo reforça, né? Isso tudo tem um custo, uma devolução de mídia muito grande para esse patrocinador. Só que para chegar nesse ponto, a gente precisa ter todos esses anteriores, né? Enfim, eu acho que com a maior visibilidade, com o maior investimento, a gente consegue de fato estabelecer esse protagonismo feminino nas ações, e a partir daí a gente renova a formação dos nossos talentos. Porque talentos nós temos, né? Só que esses talentos precisam ter oportunidade de serem descobertos, de serem formados, de serem lapidados para chegar a alto nível, né? E com uma estrutura boa de clube, com uma estrutura boa de trabalho, de equipe multiprofissional, seguramente essa atleta vai ser formada, vai ser preparada para disputar, inclusive, uma seleção, participar e fomentar a nossa seleção brasileira. Eu acho que esse é o grande propósito de todos os pilares que nós falamos aqui. O que a gente mais tem em comum é a paixão pelo futsal. Então, tudo muito isso que eu falei, desde os aspectos extra-quadra até do jogo entre si, o que nos une é essa paixão pelo esporte, pelo futsal feminino, que, como eu disse, é da cultura do brasileiro, só que a gente precisa organizar, a gente precisa caminhar com mais organização para chegar e continuar fomentando o nosso esporte. É isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada a você, Cris, pela sua visão, né, tão experiente e também campeã, né, no ano passado. Parabéns também pela carreira. Agora, a Amandinha vai falar um pouco sobre a visão dos efeitos da visibilidade para o futsal feminino. Com você, Amandinha. Opa, já chegou minha vez? Sua vez, já. Tá pronta? Boa tarde para todo mundo novamente. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, né, por essa oportunidade de falar dessa modalidade que a gente tanto ama, que a gente tanto sonha, que chegue no mais alto patamar, no lugar onde ela merece, né? Todos os profissionais recebendo como eles merecem. E por isso eu escolhi esse tema para falar hoje, que são os efeitos da visibilidade para o futsal feminino, né? Eu escolhi esse tema por quê? Porque até um tempo atrás ele não era uma das minhas preocupações principais. Ele era algo que eu achava ser importante, né? Era uma briga não só do futsal feminino, mas como do futebol feminino. Eu achava que ele era importante, mas ao mesmo tempo eu não colocava ele como algo principal ali dentro da minha caminhada da modalidade. E depois que eu cheguei no Leoas da Serra, eu percebi que ele é tão quanto importante qualquer outra coisa, como
ter um treinador, ter um preparador físico, ter uma qualidade, né, estrutural dentro do clube em altíssimo nível para você fazer o alto rendimento. E por isso eu preparei um roteirinho que eu gostaria de apresentar para todos vocês, né? Desculpem não ficar focada aqui na câmera, mas para eu colocar tudo certinho, eu vou acabar lendo algumas coisas, tudo bem? Rapidinho, Amandinha, você vai compartilhar o vídeo? Não vou compartilhar. Então, você tá compartilhando a nossa tela. Tudo bem. Só para você ficar no foco. Tá certo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, né, que o que eu vou falar aqui não é uma crítica, ela não é uma queixa também, ela é algo sobre minha percepção durante todos esses anos que eu estou dentro da modalidade, né. Eu acho o futsal feminino brasileiro uma modalidade, ela é, né, altamente vitoriosa, não é à toa que nós temos a melhor seleção do mundo, que nunca sequer perdeu uma competição, uma partida oficial, ex-campeã mundial, nós temos as melhores atletas do mundo, né, e os títulos individuais não escondem isso, tanto de melhor jogadora do mundo, quanto melhor jogadora da Libertadores, sempre foi praticamente uma brasileira, se eu não me engano, né, mas eu acho que quando sempre teve um clube brasileiro, sempre foi uma brasileira, e todas as competições que tem uma brasileira sempre são destaque, né, então nós vemos onde está o nosso patamar, ele é altíssimo. Uma pena que ele não é enxergado da forma que ele merece. Do ponto de vista do espetáculo, né, ao meu ver, o que a gente entrega é o melhor. A gente tem um jogo intenso, a gente tem uma variação tática incrível, né, nós temos um estilo de jogo em São Paulo, nós temos um estilo de jogo em Santa Catarina, nós temos um estilo de jogo na seleção, que ele é passado para os clubes, né, todas as atletas que passaram pelo clube, ficaram com aquilo enraizado, foi algo que ficou dentro da gente. Quando a gente vem para o nosso clube, ou quando a gente volta para a seleção, a gente já sabe o que tem que fazer. Quando a gente olha uma para as outras, a gente já sabe o que tem que fazer. Ou seja, nós temos aquilo, né? Nós temos técnicos, né, nós temos preparadores ali da escola tática brasileira muito bons. E isso mostra a qualidade que nós temos no futsal feminino. Nós entregamos algo que agrada muito a quem assiste. Uma pena que nem todo mundo consiga enxergar isso, né? Porque quando eu era sub-15 ainda, lá se vai mais de uma década, né? Tô ficando velhinha, já tenho 25 anos aí. Eu olhava os times adultos, né? Eu assisti muito Vanessa, eu assisti muito Lucileia, eu assisti muito Jéssica, não tô dizendo que elas são velhas, tá, gente? Me perdoe, hein, Vanessa, minha amiga. Tô falando que eu observava muito elas, né? Eu assistia muito, quando eu era ainda categoria sub-15, sub-17, eu as admirava muito. E eu tive a oportunidade de ir para a seleção brasileira junto com essas meninas que, no meu tempo, era algo que eu queria alcançar. Poxa, eu quero estar do lado das melhores do mundo, né? Mas também a gente está um pouco atrás, se a gente parar para analisar quanto à visibilidade, de algumas outras modalidades, como o futebol, o basquete, o vôlei feminino nem se compara, né? Porque o vôlei já passa há muito tempo na TV, o vôlei olímpico há muito tempo, tem uma história muito grande. Alguns dizem que o futsal, por não ser olímpico, não tem tanta visibilidade, mas não é bem assim, não é bem dessa forma, porque o futsal masculino, ele passa na TV e ele não é olímpico da mesma forma. E como que eu vi que a visibilidade era tão importante? Quando eu vim para o Leoas da Serra, em 2016, nós tivemos... Aqui eles me mostraram, na verdade, eles me mostraram que a visibilidade era algo que eu tinha que colocar de igual para igual com a minha entrega dentro de quadra. Por quê? Porque aqui eles têm uma equipe de comunicação, que tem fotógrafo, videomaker, uma pessoa que direciona a gente para dar as melhores entrevistas, ela nos deixa preparada, né, para falar com uma repórter, para falar com uma TV, e isso, né, conta muito para a nossa modalidade. Aí eu separei em etapas, né, a visibilidade. A primeira etapa, eu era invisível e não sabia. Desde quando eu cheguei no Barateiro, que foi minha primeira equipe profissional em 2011,
eu só queria jogar bola. Eu era uma menininha como qualquer outra que sonhava em ser uma atleta profissional, que sonhava em conquistar títulos, chegar a uma seleção brasileira. Eu só queria evoluir, treinar, jogar. Eu queria me dedicar todo dia. Eu nunca me importei em ter uma grande visibilidade, ter muitos seguidores, ou aparecer numa TV. Eu queria comer a bola, né? E eu acho que esse é o sonho de todas as meninas que começam dentro de um esporte. Para mim, o futsal, ele sempre foi a minha vida, né? E eu não questionava o futsal não ser um grande mercado, não ter uma grande visibilidade. Eu só observava outras meninas pedindo isso, mas eu não sabia o porquê a gente não tinha aquele retorno. Só teve 2 momentos, né, antes de eu chegar no Leoas da Serra, que foram de exceção quanto à visibilidade. Um foi em 2014, quando a gente teve transmissão do Mundial, né, no Sport TV, e eu vi naquele momento, pela primeira vez, como a visibilidade era importante, porque naquela final, eu vi muita gente falando sobre aquele jogo, eu tenho a oportunidade de ter a filmagem de um gol meu naquela final, as pessoas tiveram a oportunidade de ver a qualidade que o Brasil tem, ou seja, nós estávamos perdendo por 3-1, e nós tivemos a capacidade de virar o placar diante de uma grande seleção, que era Portugal, e essa foi a primeira grande exceção. A segunda foi quando eu vim jogar contra o Leoas da Serra, né, que é o meu atual clube, e quando eu vim aqui eu não sabia que clube era, eu não ouvia falar, eu até dei uma leve risada, eu falo com o Maurício, né, poxa, Leoas da Serra não tinha outro nome, mas hoje eu tenho orgulho de representar, de ser uma leoa, porque quando você conhece, quando você se sente uma leoa, você tem orgulho disso, e antes eu debochava de certa forma, era um deboche meio que brincando, e por isso que eu contei isso pro Maurício. Quando eu cheguei aqui para jogar contra eles, né, tinha pessoas profissionais batendo foto, filmando o jogo, e aí, no dia seguinte, eu vi uma foto minha no Instagram, uma foto minha de altíssima qualidade. E eu fiquei, poxa, nossa, uma foto minha, vou perguntar para esse clube se não tem mais. E eu mandei uma mensagem, eu gostaria de saber se não tem uma foto minha, gostaria de agradecer essa que vocês já postaram e tal. E o Maurício, né, que era a pessoa que me respondia através do Instagram, me mandou várias fotos minhas de alta qualidade. E aquilo me impressionou, foi minha primeira, poxa, por que eu não tenho mais fotos como essa, né? E aquilo me deixou muito feliz. Eu tinha muitas fotos para postar e o Leoas da Serra acabou me chamando a atenção nesse sentido. Era um clube que não tinha grandes atletas, né, de seleção brasileira na época, era um clube que não tinha conquistado nenhum título de expressão, que só estava dentro de Santa Catarina, que estava começando a construir sua história, mas já tinha uma organização, né, tão importante quanto a comunicação, quanto a visibilidade bem organizada, bem estruturada, e eu percebi isso a partir do momento que eu cheguei aqui. A segunda etapa foi com relação à visibilidade local, né? Quando eu cheguei aqui, em 2016, eu vim jogar a final de uma Taça Brasil, fui convidada, nós tínhamos a vaga pelo Barateiro Futsal, mas acabou que o Barateiro Futsal acabou sua equipe adulta e eu recebi esse convite porque o Leoas da Serra ia, né, sediar essa Taça Brasil e eles me convidaram. A princípio, era para vir, né, jogar competição e ficar somente por isso. Quando eu cheguei aqui, eu vi todo um alvoroço, né, de certa forma, poxa, nós vamos receber a Mandinha, atleta de seleção brasileira, nós vamos receber, né, a Diana, atleta de seleção brasileira, nós vamos receber a Jennifer, atleta do Barateiro Futsal, que já foi campeã de Libertadores. Para eles aquilo era coisa de outro mundo, e a gente não entendia, né, por que eles nos valorizam tanto, por que eles nos tratam tão diferente, né? Como essa competição estava sendo aqui em Lages, né, teve toda uma organização, o Maurício abraçou, né, a causa, a gente nem sabia se iria ter Taça Brasil nesse ano, foi muito bacana ver a entrega, o início da entrega dele pelo futsal feminino naquele ano. Quando a gente chegou aqui e começou a jogar, a gente via rádio, né, mais de 2, 3 rádios por jogo, não importa que jogo que era, contra quem era, tinha 2, 3 rádios, nós saíamos no jornal no dia seguinte,
dávamos entrevistas em treinos antes de partida, e aquilo era muito novo para nós. Como que era algo novo para a Amandinha, que já tinha ido para a seleção brasileira, para a Diana, que já era campeã mundial, para meninas tão rodadas dentro da modalidade. Algum erro, né, tinha naquele meio de campo ali, de todos esses anos que a gente esteve dentro da modalidade. Nesses jogos que a gente participou de Taça Brasil, a gente teve mais de 1.000 pessoas no ginásio todos os dias. E na final foram 3.000 pessoas. O que na época me impressionava bastante, né? Impressionava muito o nosso clube. Porque para o futsal feminino, são muitas pessoas, né? 1.000 pessoas todo jogo. Caraca! 1.000 pessoas para assistir futsal feminino, que coisa bacana. E nem era um clube de tanta expressão. Mas pelo fato de o clube sempre mostrar para as pessoas da cidade que tinha meninas de ouro aqui, que tinha meninas se dedicando pela modalidade, que tinha meninas, né, de seleção brasileira, as pessoas se interessaram por aquilo, as pessoas ficaram curiosas por aquilo, e todos os dias que eles viam a qualidade, né, que tinham Leoas, que tinham outros times que estavam participando da Taça Brasil, foi vindo mais pessoas para o ginásio e mais pessoas conhecendo essa modalidade maravilhosa que é o futsal feminino. A segunda, né, parte da visibilidade local aqui foi em 2017, quando a gente participou da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por ser uma competição, né, que você vai passando de fases, você vai mostrando para as pessoas através das mídias, né, de jornal, TV, rádio, por aí vai, que o seu clube está passando por essas fases, que ele vai enfrentar uma equipe de outro estado, as pessoas vão se interessando também, e sempre tinha uma pessoa nova no ginásio. Se no primeiro jogo deu 1.000, na segunda era 1.500, na terceira era 2.000, e por aí vai. E na final, nós lotamos o ginásio, tinha 6.000 pessoas, mais de 1.500 do lado de fora, e aquilo nos impressionou muito. Cara, isso realmente está acontecendo? E por que está acontecendo? Por que não acontecia antes? Né? No final do ano, nós tivemos os Jogos Abertos. Todos os dias, nós tivemos ginásio lotado aqui em Lages. Na final, entupido, tiveram que fechar os portões, avisar, né, pela rádio que não podia mais vir para o ginásio. Por que aquilo estava acontecendo? Por que com Leoas? Era porque tinha a Amandinha aqui? Não, não era porque tinha a Amandinha aqui. Era porque o Leoas estava preparado para mostrar para o público a qualidade, né, que tinha a sua equipe local. E por que isso não acontecia? Porque os outros clubes, né, não tinham essa qualidade? Claro que tem, mas eu falo isso por meu antigo clube também. A gente não estava preparado, nunca esteve preparado para a qualidade que nós temos dentro da nossa modalidade. A terceira etapa é a visibilidade nacional, o que a gente conquistou, né? A gente, que eu digo, é modalidade. 2018 foi um ano que conquistamos 10 títulos aqui no Leoas. Foram todos muito especiais, mas a cidade parou somente de forma completa para acompanhar a Libertadores. 2 rádios daqui foram para o Paraguai, né? Na volta de lá foi inesquecível, as pessoas na rua, a gente andou de carro de bombeiros, as pessoas nos esperavam, né, no centro, tinha um ponto de local lá que as Leoas iriam chegar. Teve lotação, teve drone, e para nós é muito isso. Para nós isso é algo surreal, porque a gente nunca tinha tido isso antes. E, poxa, eu já tinha conquistado 2 Libertadores, entende? E a minha terceira, eu achava que iria ser algo igual, mas foi totalmente diferente pelo fato do reconhecimento que nós tivemos aqui na cidade. Já, muito legal ver isso. Nós tivemos a 4ª etapa, né, que foi em rede nacional. Janeiro de 2019, nós tivemos reportagem, né, no Esporte Espetacular. Eu saí de 30.000 seguidores para 100.000 seguidores no Instagram. Tivemos uma grande repercussão, né, quanto a essa reportagem. Em seguida, nós fizemos a Copa das Campeãs, que outras equipes tiveram a oportunidade de aparecer em rede nacional. Poxa, Tabuão, Female, Celemaster, qual foi a outra? Qual foi a outra? MGA? Não, MGA não. Todas essas equipes, elas apareceram em rede nacional e mostraram que nós existimos, que nós temos uma qualidade excelentíssima, que nós podemos sim, né, aparecer para o mundo inteiro e mostrar um bom futsal. Não é à toa que tivemos mais competições, Taça Brasil, nós tivemos Mundial de Clubes e o Grand Prix pela seleção, para finalizar um ano
lindo, né? Os efeitos que a gente teve, não tenho dúvidas que a visibilidade mudou a história do meu clube, também, né, da modalidade de certa forma. Se fôssemos invisíveis, jamais teríamos conseguido dinheiro para ir de avião para Manaus, na Copa do Brasil, e nem para o Mundial, que foi lá na Espanha, né? E tudo foi uma escalada. Primeiro a visibilidade local, com rádios, depois de forma estadual e depois de forma nacional. E isso não ficou para o Leoas, isso foi para a modalidade em si. E é dessa forma, né, que eu encerro a minha apresentação, mostrando como é bom, né, ter visibilidade, e isso o Leoas me mostrou, porque não é que a Mandinha saiu de 30 mil seguidores e hoje foi para 300, não, mas foi a forma que a modalidade foi reconhecida primeiro aqui e depois de forma nacional. Hoje as pessoas reconhecem o futsal feminino, não só os amantes, não só os que gostam da modalidade, todo mundo sabe, né, quem é o nosso time, quem é o time de Tabuão, que fez aquela final incrível com a gente aqui na nossa casa em 2016, todo mundo na expectativa, ninguém sabia mais nem para quem torcer naquele momento, mas também nós tivemos outras competições incríveis, mas que infelizmente não passou para o Brasil inteiro ver. Então eu deixo essa pulga atrás da orelha aí de todo mundo, a visibilidade a gente sempre pede, mas a gente tem que fazer por merecer, e espero que a gente não deixe escapar isso que foi construído em 2019. Muito obrigada. Obrigada a você, Amandinha, muito boa a sua explicação e também falar sobre isso, a visibilidade, né? Que a visibilidade é fazer com que a gente seja vista, né? E agora, para fechar esse bloco, a Vanessa Pereira fala um pouco sobre a visão do futsal europeu e do futsal brasileiro. Laura, eu fico até feliz de escolher esse tema, porque ele acaba abrangendo tudo que foi falado até agora, sem a gente ter combinado nada. Porque não tem como eu falar do futsal europeu ou de uma realidade que eu vivo hoje, sem lembrar dos pilares do futsal feminino, sem a formação para o futsal feminino e principalmente o rendimento para o futsal feminino. Porque para mim aconteceu de eu vir para a Europa em 2015, porém hoje nós temos um número muito grande de atletas que atuam no cenário europeu, não só no cenário europeu, tem jogadoras jogando na Austrália, tem jogadoras jogando na América Latina, e esse número é muito significante, porque durante muitos anos a gente teve uma hegemonia de continuar e deixar as atletas no Brasil, e a gente teve a primeira imigrante, né, que a gente pode dizer assim, a Pribolinha, em 2013, que ela foi para a Rússia, para a primeira brasileira ali a sair do país. Depois a gente começou com o Cristiano Tafarel, com a Rafa, com a Neca, e dentre outras meninas que naquele cenário de 2003 ali até hoje tem muitas meninas nesse cenário. Uma né, das meninas que eu conversei, a maior parte delas ali, a minha escolha de poder ir sair do Brasil, eu tive uma proposta em 2012, mas eu estava muito estável no Brasil, eu tinha a felicidade de estar numa equipe maravilhosa, que é a FEMAL Futsal, e ali a gente tinha um projeto muito bacana, eles ainda têm esse projeto, e a minha decisão de sair foi a questão que eu não atuava mais como jogadora de futsal, só como jogadora de futsal, eu tinha cabeças em outras áreas, acho que a Tatiana sabe muito bem do que eu falo em relação ao futsal feminino, mas eu recebi essa proposta em 2015, e onde que eu falei, eu quero algo diferente para a minha vida, uma realidade diferente, um desafio diferente. E hoje, se você for falar com quase 100% das atletas aqui, elas queriam um desafio diferente para sair do país, elas queriam buscar uma aventura diferente, e logicamente a parte financeira, que a gente também não pode deixar de falar disso, que é aquele empurrão a mais para poder trazer, né, essas meninas para cá, essas meninas terem esse sonho de vir para cá, mas também a questão de calendário. Hoje a Liga Italiana, ela tem 2 divisões, né? A gente tem a Série A e a Série A2 e a Série C, só que a Série C faz mais regional. Na Espanha até a Série A, a primeira divisão e a segunda divisão. No Campeonato Português a mesma coisa, no Campeonato Russo também a mesma coisa. E a gente vê essa migração dessas atletas vindo para cá por essa questão também do calendário, porque nós temos o calendário anual, a gente joga todo final de semana, a Liga esse ano ela começa um pouquinho mais tarde devido, né, toda essa pandemia, mas antes ela acontecia, começava em setembro, terminava em junho do ano seguinte. Então a gente tinha essa questão de ter uma liga
homogênea, que a gente começa, sabe quando que vai terminar, sabe as competições que vão ter, os clubes se preparam para isso, mas da mesma forma que a gente ganha em competições, a gente perde na qualidade técnica e tática, porque no Brasil, acho que isso fica evidente, principalmente para a nossa seleção, né? A principal seleção do mundo que nunca perdeu um jogo, a gente tem a qualidade das atletas. Eu comento muito com as meninas que estão na Espanha, que estão em Portugal, a gente tem um feedback muito bacana de uma amizade de poder trocar ideias, e a maior parte fala, cara, o Brasil está sempre ganhando, e na minha opinião o Brasil ainda vai continuar ganhando, porque nós temos profissionais muito capacitados no Brasil. A diferença hoje, na minha opinião, de relação à qualidade técnica, a gente perde muito, é em relação aos trabalhos que são feitos dentro dos clubes. Hoje, você pode pegar as meninas que estão na base ou as meninas que estão no alto rendimento nos clubes do Brasil, que vão dar um baile em alguns clubes por aqui, por causa do trabalho que é feito, por causa da qualidade técnica e tática dessas jogadoras. Mas essa questão das jogadoras quererem e desejarem atuar na Itália, a gente abrange muito essa questão, como eu disse, financeira, porque no Brasil hoje a gente tem clubes que têm uma condição, que dá condição para jogadoras, para que continuem no cenário nacional, mas não são todos os clubes. Hoje você vê jogadoras que não têm uma visibilidade tão grande, não têm um reconhecimento tão grande que teve ou tem no Brasil, e vem para cá e consegue fazer com que a carreira deslanche. Isso a gente vê pela qualidade que é feita dentro dos clubes, que é do Brasil, que vem para cá, que é essa qualidade que não tem toda, mas da mesma forma que a gente ganha muito, como eu ganhei muito tendo vindo para cá, porque nesse processo todo, da minha decisão de vir para cá, dentro desse projeto todo, desse processo de estar no alto rendimento, as coisas para mim começaram tudo de uma hora para outra, de 2005 até agora. Mas antes disso, eu não tinha categoria de base na minha cidade, eu não tinha escolinhas na minha cidade, e as coisas hoje a gente tem clubes no Brasil que abraçam e acolhem meninas com 6, 7 anos, e ali a gente vê coisas que antes a gente não tinha. E na Europa tem alguns clubes que começam já com a base. Espanha tem bastante, na Itália tem alguns clubes que tem bastante, em Portugal alguns clubes também abraçam a categoria de base, numa menor expansão que Itália e Espanha, mas ainda tem essa questão da base que no Brasil não são todas as equipes que têm a fomentação de categoria de base. Mas, como eu disse, da mesma forma que das escolhas a gente vir para cá, que a gente ganha no calendário, que a gente ganha nas competições, a gente perde nessa questão da qualidade técnica e tática, e a gente também perde calendário com a seleção brasileira, porque, infelizmente, por nosso esporte ainda não ser considerado FIFA, muitos encontros da seleção brasileira, muitos torneios da seleção brasileira tira a oportunidade, eu falo tira porque tem muitos jogadores de qualidade aqui que também poderiam estar na seleção brasileira, tira a oportunidade de estar na seleção brasileira porque não tem data FIFA. Então, ou você faz um acordo com os clubes antes de começar a temporada, dizendo, talvez tem tal competição em novembro, talvez tem tal competição em dezembro, em janeiro. Se eu tiver a possibilidade, tem como eu ir, se eu tiver a convocação, eu posso ser liberada? Porque se não tiver esse acordo, a gente, infelizmente, não tem essas condições de poder ir representar a nossa seleção brasileira. Então, a gente perde muito nisso. Mas, hoje, a Espanha, ela vem, através da federação, e as jogadoras, que tem um comitê ali, tem uma comissão, elas têm uma ideia de tornar o futsal profissional na Espanha. Isso é muito bacana, porque até na Itália, por mais que a gente tenha esse campeonato organizado de um calendário de Liga Nacional, de Copa da Itália, o ano passado a federação, a divisão Cajatico colocou a Copa Divisão, mais um torneio para ser disputado. Esse ano, infelizmente, devido a essa pandemia toda que teve, infelizmente só deu 10 equipes para o cenário nacional. Porém, a federação organizou junto com os clubes mais um torneio para que aconteça, mais uma competição em dezembro para completar o calendário, para que a gente tenha a continuidade que teve dos outros anos. Infelizmente, por essa questão de não ser profissional, a Espanha está um passo à frente para poder tornar isso, a nossa modalidade, naquilo que merece. E isso se deve também àquilo que eles fizeram, porque desde 2015 a gente não tem mais o Mundial, aquele torneio mundial que a gente tem, porque seleção portuguesa, seleção russa, seleção espanhola decidiram
tentar chamar a atenção da UEFA, para que eles pudessem fazer e transformar o campeonato, chamar um campeonato europeu. E elas conseguiram. E foi maravilhoso a forma que foi, como elas conseguiram isso. E eu torço para que nós temos essa organização com a Conmebol no Brasil, isso é evidente, porque o Brasil também estava um passinho a mais, porque a gente tinha a Copa América ali, a gente tem a Copa América, e a Espanha queria chamar um pouquinho daquela entidade que é maior, para ver se a FIFA também olha para a gente. E eles estão nesse processo para que aconteça. E, na minha opinião, que se a Espanha conseguir isso, acho que a Federação Italiana também vai olhar com outros olhos, porque nós temos uma liga onde que tem, como eu disse, a Série A e a Série A2 e a Série C, e todos esses clubes são vinculados à federação sem ter retorno financeiro. Os clubes hoje se mantêm com patrocínios que eles vão atrás, e além das inscrições que eles têm que pagar para a própria divisão, algumas regiões elas recebem ajudas dos governos das suas regiões. Mas, se não é isso, os clubes têm que arcar totalmente com viagens, com hospedagem, mas pela questão da expansão territorial da Itália, isso teoricamente fica um pouquinho mais fácil de fazer. Lógico que é um custo que os clubes têm, além de se manter as atletas, mas é uma coisa que é uma questão que a gente levanta aqui, a gente comenta bastante no Brasil. Se a nossa entidade, porque hoje a gente vive e tem o de projetos ali que tem que ser aprovado para que algumas competições aconteçam, diferente de 2003 até 2014, onde que a gente tinha a Liga Nacional, a gente tinha as competições mais organizadas, mais predestinadas, assim, que a gente tinha certeza que iriam acontecer. Hoje a gente tem mais de projetos que precisam ser aprovados para que as competições aconteçam. E aqui não. Essa diferença entre o futsal europeu e o futsal brasileiro fica evidente nessa questão da organização, de você ter um calendário completo, um calendário onde ele é homogêneo, onde que você sabe que ele vai começar, onde que ele vai terminar, e as competições que tem, e ainda a possibilidade de ter mais competições. Lógico, como eu disse, a gente perde muito, porque é evidente alguns clubes que não têm essa capacidade de ter uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente até brinca que dentro de alguns clubes aqui tem um médico que faz parte do time que ele não é médico do esporte. O fisioterapeuta ele não está ali o tempo todo. E mesmo assim a gente ainda consegue levar o futsal aqui. Ele está crescendo muito. Lógico que as brasileiras que vieram, as jogadoras da Espanha que vieram, deram uma qualidade a mais para as italianas que estavam aqui. Não estou dizendo que as italianas são, né, porque depois... Mas a qualidade técnica das brasileiras, das espanholas, em relação às italianas, a gente ainda está um nível um pouco superior. E essa também é a migração das jogadoras da seleção, que hoje estão na seleção italiana, que são brasileiras, como acontece também no futsal masculino. Hoje tem um número muito grande de atletas que optaram jogar pela seleção italiana, até porque, me desculpa, mas hoje, se você pegar, você consegue formar 4 seleções do Brasil, e consegue montar uma seleção só das jogadoras que estão aqui na Europa para a seleção brasileira. Então, essas meninas acabam optando não ir para a seleção brasileira por não ter, né, talvez essa qualidade toda de disputar com essas jogadoras que estão hoje na seleção e que irão para a seleção, porque hoje a gente vê uma base muito boa, muito forte subindo. Então, essa questão dessa migração também das atletas para a seleção italiana fica muito evidente. E a gente até brinca com elas porque, poxa, vamos marcar, né? Vamos fazer um jogo entre a seleção brasileira com a seleção italiana para a gente ver o que vai dar, porque a qualidade é muito grande. E hoje eu fico feliz de estar aqui, eu fico feliz de ter aceitado esse desafio em 2015 para mim, pessoal. Eu converso com as meninas e a maior parte delas, se não a maioria, ter tido essa escolha de vir para cá para um desafio, pela questão financeira, pela questão de competições, de ter aceitado esse desafio. Mas eu, hoje, estando aqui há 5 anos, que já é um tempo significativo para mim, né? Eu tenho esse desejo, essa vontade de voltar para o Brasil já, porque acho que a gente vai chegando num período onde que a gente entende onde que é a casa da gente, o que a gente merece, porque a Mandinha já, né, brincou me soltando que eu já sou velha, mas o
os joelhos já estão pedindo um pouquinho para voltar para casa, para estar um pouquinho perto da família, porque diante de tudo que a gente viu esse período, diante de tudo que eu vivenciei aqui, porque todo mundo acha que é mil maravilhas você estar na Europa, não estar no Brasil, viver o futsal europeu e o futsal brasileiro. A gente não tem noção que aqui a gente tem competições, aqui a gente vai estar jogando, aqui a gente vai estar brilhando com o campeonato do jeito que é, mas a gente não tem a noção do que é o calor humano do brasileiro, a gente não tem aquele saber que a gente está no nosso país, as sensações boas que as pessoas aí trazem para a gente, porque nós brasileiros, acho que no vídeo da Ronélia ficou evidente, da Cris também ficou evidente, que nós vivemos de paixão pelo esporte. E no Brasil a gente tem esse amor, porque hoje a gente tem pessoas trabalhando para a nossa modalidade, que trabalham por amor, trabalham por paixão, tem pessoas que estão na modalidade, levando a modalidade aonde ela merece, por qualidade, mas também por amor, e aqui a gente vem falo claro, por questões financeiras, por querer jogar mais, por sair um pouco do que a gente estava vivendo no Brasil, mas na minha visão essa é a realidade que a gente tem. Fico feliz de estar aqui, fico feliz das minhas companheiras brasileiras que estão aqui, mas, na minha opinião, o Brasil merece que essas jogadoras retornem, que essas jogadoras estejam aí, porque o futsal brasileiro, como ele, não tem em nenhum lugar do mundo. Nossa, que aula. Obrigada, Vanessa. Muito interessante essa discussão que você propôs. Muito obrigada pela visão também. E entrando um pouco nesse debate, já aproveitando o que você falou, eu queria levantar uma questão aqui para a gente debater, então todo mundo fica bem à vontade para falar. Eu queria saber como que é a rotina fora das quadras, das atletas integrantes da comissão técnica mais hegemônica do futebol. Então, do futsal. Eu queria até começar com a opinião da Tati, que já falou tem um tempo, né, para ela retornar aqui para o nosso debate, mas vocês todos fiquem bem à vontade para dar opinião também. Nós temos uma especificidade, a gente falou isso antes, né, do futsal feminino, e dificilmente você tem uma atleta, seja de rendimento ou de iniciação, que não tenha a carreira dual, né, que não trabalhe, ou não estude, ou não faça faculdade, né, a Amandinha, até ano retrasado, se eu não me engano, quando ela formou, ela tinha carreira dual, ela tinha que fazer faculdade, tinha alguns jogos que ela não conseguia ir para competição porque estava fazendo estágio, se apresentou para a seleção atrasada em um evento porque tinha estágio da faculdade. Eu acho que uma visão interessante que todo mundo tenha do futsal feminino é que o futsal feminino ainda precisa lutar um pouco mais com as duas carreiras, né? E isso é positivo, porque a gente acaba trabalhando também a questão cognitiva, né, intelectual, de tomada de decisão, que facilita um pouco para o futsal, que o futsal é muito tomada de decisão. Então, eu acho um embasamento interessante para o início do nosso debate, exatamente para colocar o que nós fazemos fora de quadra, tanto comissão técnica, né, quanto atletas. O nosso treinador da seleção brasileira, hoje, ele é professor universitário, né, ele não é só treinador da seleção brasileira. Então, essa carreira dual, ela está tanto na comissão técnica quanto nas atletas. Legal, aproveitar que ela comentou de você, né, Amandinha, como é que é ser 6 vezes a melhor jogadora do mundo, ter faculdade, ter seus compromissos pessoais, profissionais também? Então, eu acredito que ao longo dos anos eu fui amadurecendo dentro disso, né? No início, no meu primeiro título, eu era uma menina e eu fiquei muito feliz com aquele título, com toda a euforia que foi, mas à medida que os anos foram passando, eu entendi, né, por que aquilo tinha caído nas minhas mãos, eu entendi qual era a minha missão, e eu estou fazendo isso, que é me entregar 100% pela modalidade, né, representar da melhor forma possível. Eu estava, né, ganhando a coroa de outras meninas incríveis, né, como Vanessa, Lucileia, Silene, brasileira, que também já ganhou, e eu queria deixar o meu melhor, né, dentro desse título individual também, me entregando pela modalidade. Eu sei que, à medida que eu ganhei esse título, a minha visibilidade aumentou, e muitas pessoas, na verdade, passaram a admirar, a conhecer a Amandinha, e isso me deu uma responsabilidade imensa, né? Eu já não representava somente a Amandinha, eu representava muitas menininhas sonhadoras. Então, eu sei que tudo que eu faço é reflexo na vida de outras pessoas também. Eu sempre procuro dar o meu melhor
para mostrar para as pessoas, né, que elas também, né, se querem conquistar algo, tem que dar o melhor delas. Muito bom. E, Vanessa, conta pra gente também um pouquinho da sua rotina, dentro e fora das quadras, aí na Itália. Então, depois que eu tive essa consciência, né, porque durante alguns bons anos eu fui muito imatura como jogadora de futsal, como pessoa, mas durante algum tempo, e convivendo e conversando com algumas pessoas, eu entendi o que era importante, e a minha postura, o que era importante. Hoje a minha rotina, ela se baseia quase 100% só para o meu bem-estar físico, para a minha modalidade, para aquilo que eu quero. Eu passo 2 períodos do dia treinando, de manhã e à tarde, porque agora nós estamos ainda eu voltei para a Itália para começar a temporada, só que a nossa temporada só começa dia 31 de agosto, porque a gente está parada desde março, mas eu continuei treinando normal, e nesse período antes da pré-temporada, né, porque nós jogadores sabemos como a gente sofre na pré-temporada, então a gente tentar chegar um pouquinho mais preparada para não sofrer tanto. Então, hoje como atleta eu vejo a importância da gente estar se mantendo ativa, estar cuidando daquilo que é o nosso instrumento de trabalho, né, que é o nosso corpo. Então a minha rotina é praticamente treinar 2 períodos por dia, venho para casa, faço a minha dieta normal e tudo, acompanhamento da minha nutricionista. Quando eu tenho uma folga, aproveito a praia por aqui, saio com alguns amigos para jantar e tudo mais. Mas essa é mais ou menos essa minha rotina por aqui. A gente ouviu a rotina de atleta, né, que treina, mas agora a rotina de técnica, de gestora é bem diferente, né, Cris? Conta pra gente como é que é a sua rotina, que é gestora, é técnica, é psicóloga, divide muitas funções em uma só. Professora universitária também, né, docente. Eu acho que, assim, essa pandemia foi tranquila para muita gente, mas para mim foi uma loucura. Eu acho que a gente abriu uma oportunidade de comunicação e eu me vi tendo que fazer isso, né? Então, essa rotina que eu me lembro desses 4 últimos meses, assim, foi bem intensa, mas de muita troca de experiência, muita troca de informação, e para mim é muito feliz, eu fico muito feliz em poder estar compartilhando um pouco do que a gente consegue fazer aqui. Mas eu trabalho na Secretaria de Esportes, né, aqui, parte do período, organizo os trabalhos, e aí eu faço a gestão, ajudo na gestão do grupo, né, eu, a Pri, principalmente, ajudo a tocar aqui a comissão técnica com a Lê, com a Gi, com a Dani, enfim, todo mundo que participa do trabalho, e à tarde, efetivamente, eu estou nos treinos, né, ministrando treino, e à noite, 1 noite ou 2 na faculdade, ministrando aula. Então é bem puxado, a família reclama um pouco, mas faz parte, né, a gente sabe que tem algumas renúncias para poder realmente fazer esporte de alto rendimento que requer muito da gente, né, então é mais ou menos por aí, sempre que eu tenho oportunidade, estou com família, curtindo os amigos, mas também a gente sabe que tem que ter uma questão muito regrada por conta da opção de trabalho que a gente escolheu. E você, Ronélia? Bom, a Tati falou da carreira dual, né? Basicamente é o que eu também faço aqui. Tenho uma empresa própria e tem a nossa escola de futsal, que é o carro-chefe, né? E também treino atualmente 2 equipes, uma equipe a nível de competições estaduais e uma equipe do Tribunal de Contas. Aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço para as minhas atletas, né? Essas mulheres adultas que gostam de praticar a modalidade. Então, o dia a dia é corrido, tem pessoas que dependem, de certa forma, da gente e pessoas que esperam também que a gente tenha não só conhecimento, mas algumas experiências para levá-las ao desenvolvimento. Posso complementar minha resposta? Claro, fica à vontade. Eu entendi que você tinha me perguntado como era ser 6 vezes melhor do mundo, não sobre minha rotina também. Não, também, né? Mas pode complementar, porque a Tati falou que você estudava também, então é um desafio muito grande, né? Você ter uma carreira profissional no futsal e também se dedicar à universidade, né? Então, era isso que eu gostaria que você compartilhasse também. Então, hoje, como eu já sou formada, eu até iniciei um mestrado, mas não dei continuidade. Hoje eu me dedico 100% somente ao futsal.
Eu sou uma das, né, agraciadas aí que consegue viver somente da modalidade. Não são todas as equipes, né, que conseguem fazer que todas as suas atletas façam só isso. Hoje a gente se dedica 100% aos nossos treinos e descansar. Outras meninas estudam, ainda estão nessa coisa de faculdade, mas eu, graças a Deus, depois de muita luta, né, praticamente 6, 7 anos de faculdade aí, consigo ter esse tempo de descanso e me dedicar somente ao futsal. Eu escutei aí a Vanessa falando, né, que ela deixou para se preocupar um pouco depois, né, com a saúde física dela. Eu acho que isso é um pouco mal da gente, viu, Vanessa? Atleta, assim, a gente acaba se tocando de algumas coisas, alguns pontos importantes somente no futuro, quando a gente vai ficando mais velha. E eu também cheguei nessa fase de me importar um pouco mais com o meu corpo, com a minha mente, e hoje sou muito feliz de me dedicar somente ao futsal. Muito bom, obrigada, Mandinha. Agora tem um público muito bom assistindo a gente, eles também querem fazer perguntas para vocês, então vou abrir aqui para as perguntas para o pessoal que já enviou. O professor Marcos Pena, Vanessa, quer saber o que te levou a trocar o futsal brasileiro pelo italiano? Então, foi como eu disse bem no início ali, né? Eu vivi durante algum período ali de uma cabeça que estava explodindo por não viver somente como atleta. Eu não era somente atleta de futsal, e isso me incomodou bastante, porque eu não rendia mais, eu não conseguia mais fazer aquilo que eu amo fazer, que eu sempre fiz. As coisas que saíam natural não saíam mais, e lógico também a parte financeira, né, porque como eu disse, eu tive a oportunidade de ir em 2012, mas eu estava muito estável em Chapecó, tanto que eu saí em 2011 para ir para a Espanha, para o Burela, fiquei 6 meses, voltei para o Brasil, mas essa questão dessa decisão de 2015 foi esse empurrão da parte financeira, óbvio, a questão de querer buscar um desafio e saber quem eu era, o que eu poderia dar mais, o que eu poderia fazer mais, porque no Brasil, minha carreira, graças a Deus, ali já estava consolidada. Eu falei, eu quero um desafio para mim, eu quero sair dessa confusão mental que eu preciso me encontrar, porque eu não me acho, não sei mais quem eu sou, que jogadora que eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, e fui buscar um desafio. E isso que eu estava num dos melhores clubes do Brasil, em questão de formação de atleta e de pessoa. Aí, obrigada. Respondido. A Maria Moreira, Mandinha, quer saber qual foi o jogo mais marcante da sua carreira? Seu microfone está desligado, Mandinha. Desculpa. Eu tenho 2. Um em 2014, pela seleção, que a gente fez, né, toda aquela reviravolta, que eu tive a oportunidade de fazer gol, tirar a camisa. E o outro, mais recente, foi o Mundial de Clubes aqui em Lages, em 2019, por tudo que significou para o clube, para a modalidade, de uma forma geral. Você está falando, só para contextualizar, 2014 é a final, né, do Mundial, que vocês venceram o Portugal brasileira por 4-3. Isso. Só para contextualizar, para a galera de casa entender bem. Esses que estão assistindo, eles lembram bem desse jogo que eu estou falando. Tá certo. O Gabriel Braga quer saber, Tati, qual é o caminho para manter a hegemonia da seleção durante tanto tempo? É um pouco do que cada uma falou aqui. Então, a primeira coisa é a equipe multidisciplinar, né, a união e planejamento. Né? A grande questão da seleção nos últimos tempos é que ela está ganhando convencendo, não é só o simples fato de ganhar. Mostra um sistema de jogo configurado, um sistema de jogo bem trabalhado e bem planejado. E a união que o departamento tem, o Saboia, o Coelho, né, o Alei, todos, né, se eu ficar citando, a gente não finaliza, mas é um grupo que trabalha em conjunto, quem já acompanhou sabe, nenhum quer aparecer mais do que o outro, e o planejamento é um planejamento estratégico de 5 anos, né, então essa é a grande solução hoje para a seleção, né? E a grande questão de ser hegemônica nos dias de hoje, a união e o planejamento.
Tá certo. A Valéria Dávila quer saber, Ronélia, qual é o caminho para o futsal feminino se igualar ao masculino? Bom, acredito que todo mundo falou um pouquinho aqui sobre isso, né? É todo um processo de médio e longo prazo, como a Cris já confirmou, como a Tati já falou, como acredito a Amanda e a Vanessa concordam, né? Começar, o processo vem pela iniciação, vem pela formação, vem pelas equipes de alto nível, mas, sobretudo, a gente precisa de um processo de gestão adequado. Se não tivermos bons gestores, independente das instituições, a gente não consegue executar todo esse tripé, né, todas essas vertentes que são necessárias para que o futsal feminino esteja onde a gente acredita que ele merece estar, né? Então, é um longo caminho e são vários braços que precisam fazer parte disso. Eu acho que hoje vocês deixaram bem claro os braços e os caminhos para chegar até lá, né? Cris, a Sângela Cortez quer saber qual a sua inspiração no futsal. A minha inspiração, poxa, pergunta desafiadora. Mas eu acho que a minha inspiração é ver o esforço que as atletas fazem para que o trabalho aconteça e o futsal se sobressaia, né? Então, eu acho que a gente está aqui por elas, para fazer com que elas apareçam, para fazer a nossa modalidade grande, vitoriosa. Então, eu acho que o meu maior estímulo são elas, as atletas, que deixam suas casas muito novas, né? A gente tem aí as meninas que saíram com 13 anos, com 12 anos, em busca de um futuro, na modalidade, em busca de ser esse protagonista que a gente tanto quer ver, em busca de ser uma inspiração para tantas outras crianças que têm esse talento e que querem desenvolver esse talento. Então, eu acho que é por elas. Então, agora chegou a hora do nosso raio-x. Perguntamos aos nossos seguidores qual é o maior clube da história do futsal feminino. Separamos 3 vídeos dos nossos seguidores, vamos ver o voto deles e depois eu vou querer saber o voto de vocês. Já eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Aproveita esse tempo e já vai pensando vocês aí, tá bom? O maior clube de futsal feminino da história é a FEMALI, devido à formação de atletas, devido a toda a sua história e principalmente por ser o clube que mais vezes ganhou a Taça Brasil. Oi pessoal, me chamo Natália e apesar do meu coração ser completamente da DEF, para mim o maior clube de futsal feminino da história é a FEMALI, devido à formação de atletas, devido a toda a sua história e principalmente por ser o clube que mais vezes ganhou a Taça Brasil. Fala galera, eu sou a Su Reis, capitã do Taboão Magnus e atleta da seleção brasileira. Venho interagir com vocês e dar meu palpite em qual é o maior clube da história do futsal feminino. O meu voto vai para a Sabesp de São Paulo por ter sido uma das primeiras pioneiras do futsal, onde ganhou tudo no cenário nacional e mundial e sempre será uma referência na modalidade. E você, qual o seu voto? Oi, meu nome é Luísa Rastida e para mim o melhor time da história do futsal feminino no Brasil é o Barateiro. Já teve hegemonia durante anos, ganhou tudo e principalmente revelou a nossa melhor jogadora de futsal do mundo, Amandinha. Bom, a gente ficou nos bastidores aí, tentando saber qual o nosso público tinha votado, colocado no top 3 de maiores clubes de futsal feminino. E agora eu quero saber de vocês, né? Vamos começar pela Tati. FEMALI, Sabesp ou Barateiro?
Olha, essa é uma pergunta de ouro. Eu queria não ter começado, queria não ser iniciante dessa resposta. Antes de responder questão de opinião, nós precisamos lembrar que, assim, colocaram um top 3 aí das opiniões enviadas à CBF Academy, mas a gente não pode deixar, quando a gente fala de equipes históricas, né, a gente não pode deixar de citar aí Chimarrão, Londrina, que fez um trabalho incrível também, apesar de não ter tantos títulos, né, a própria Sabesp, né, todos que estão aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que para a gente analisar qual foi a maior da história, depende do aspecto que a gente vai analisar. Se for a maior quantidade de títulos, é a FEMALI. Se for a equipe mais histórica, com maior quantidade de tempo de existência, é o Londrina, que até hoje ainda existe, né? Se for o que surgiu primeiro, que revelou a primeira seleção brasileira maior, o que foi antes a maior competição, a maior vencedora da Taça Brasil, antes da FEMALI superar, foi Sabesp. Então, depende de como a gente analisar. Formadora de atletas, Barateiro e FEMALI. Então, eu vou pelas formadoras de atletas, que ficaria entre Barateiro e FEMALI, que formaram as maiores atletas, e aí eu ficaria com o maior número de títulos de Taça Brasil com a FEMALI, mas são todas muito grandes. Gostei da estratégia da Tati. Ela fez tipo um ranking, oitava de final, quarta, semifinal e elegeu. Muito bem. Apesar de que eu não posso deixar de concordar com a Natália, que o meu time do coração é a ADEF, né? Mas ela não é a maior da história. Cris, quero também saber o seu voto. Olha, desafiador, né? É claro que a gente tem uma paixão absurda pelo nosso time, Taboão, Magnus, mas é claro que a gente vai seguir os passos e espelhar, né? Seguir os passos e o exemplo dessas grandes equipes. Eu voto no FEMALI, por ter ficado uma década sendo a maior equipe do Brasil. Isso não é fácil, frente a tantas outras equipes, né? Como essas que a Tati listou, que na verdade eram competidoras com a FEMALI, e FEMALI se sobressaiu a elas na maioria das competições. Então, o meu voto vai para o time de Chapecó. Vanessa, seguindo o meu roteiro, agora é você. Então, a minha preocupação era cair Sabesp e FEMALI Futsal, porque os números da Sabesp é gigantesco. Foi o propulsor ali no cenário mundial. Os números da FEMALI também são assustadores, porém, a gente não tem todos os títulos listados, tanto da Sabesp quanto da FEMALI Futsal. Mas acho que quem me conhece sabe que eu não preciso, né, defender aquilo onde que eu fui, onde que eu estive, mas por um projeto ainda que se mantém, como se manteve durante todos os anos, eu fico com a FEMALI Futsal. Sim, mais um voto. Ronélia, também querendo saber o seu voto. Acho que seu microfone está desligado. Pronto, acho que já, né? O meu voto também é para a FEMALI, né? E eu vou ter que, se eu falar tudo que elas já falaram, mas principalmente porque o Éder já apresentava um trabalho de gestão diferente, já apresenta isso há muito tempo. A forma que eles conduzem o trabalho, o relacionamento com as atletas, tive a oportunidade de estar lá, mas é claro que a gente, como todos já citaram, que a gente nunca pode esquecer dessas pessoas, que os clubes são feitos por pessoas, né? Constituídos pela paixão de muitas pessoas, e essas pessoas precisam ser lembradas aqui, como já citaram Londrina, através da Wanda, como citaram a Sabesp, Maria Cristina, né, o Chimarrão, o Kinderman lá com o Edivaldo Erlacher, enfim, e claro que as equipes mais recentes também fazem muito parte desse processo de desenvolvimento, mas eu fico com a FEMALI com 7 Taças Brasil, acho que 3 mundiais, Libertadores, enfim, e, sobretudo, por se manter ainda em atividade. Obrigada. E agora é a sua vez, Amandinha. Então, a FEMALI já ganhou aí, né? Mas eu vou dar um empate, de certa forma, técnico, assim. Claro que a FEMALI, de certa forma,
ainda está em primeiro lugar pelo fato de ter sido um clube completo, né, tanto na formação de atletas, quanto na conquista de títulos e muito mais, eu não deixo de colocar a história do Barateiro também como grandiosa, no sentido de, foi uma equipe que chegou ao mesmo nível da FEMALI, né? Se a gente parar para analisar, de 2010 a 2016, foram as equipes que disputaram todos os títulos estaduais e nacionais, né? Por um ano, a FEMALI foi campeão de todos. No 2012 e 13, nós dividimos títulos, em 2014, 2015 e 16, o Barateiro ganhou tudo, sabe? Então, essa briga, nesses 6 anos, assim, foi muito linda e elevou muito, né, a qualidade técnica do futsal feminino nacional. E outra coisa que eu queria engrandecer o Barateiro, que eu não sei se outra equipe tem isso, é que eles foram campeão de todas as Taças Brasil em todas as categorias. Eu não sei, alguém tem essa informação? Alguma outra equipe ganhou? A Tati acho que concordou, não? Tati concordou. O Barateiro, se eu não me engano, foi, mas não no mesmo ano. Mas ele foi, por isso que é um formador, é conhecido como um clube formador. Digo, ganhou sub-15, sub-17, sub-20 adulto, ganhou todas as Taças Brasil, e além do mais, né, por que eu faço esse empate técnico de certa forma? Como a Tatiana falou, FEMALI e Barateiro, né, formaram muitas atletas melhores do mundo e que estão hoje ainda, né, dentro do futsal feminino, dentro da seleção brasileira. Se você pegar, né, a seleção brasileira dos últimos anos, sempre teve atletas da FEMALI e do Barateiro, pelo menos 3, 4. Apesar de estar em outro clube, foi o clube formador, tanto FEMALI quanto o Barateiro. Sei que a FEMALI vence, né, por ter mais anos de história, por ter mais títulos, mas eu engrandeço demais esses 2 clubes que tiveram uma hegemonia de anos incrível. Então, por 4 votos e meio, a FEMALI foi eleita o melhor time da história do futsal brasileiro. A gente já tinha falado que ia dar o que falar esse debate, né? Não, mas é bacana. Não, claro. Pessoal, o nosso papo está chegando ao fim, né? Se deixasse, a gente ia passar aqui horas falando sobre futsal feminino, que é um assunto que rende muito papo também, e gera muita curiosidade, e é muito interessante saber a história de vocês e ter essa oportunidade de ter essa aula aqui do CBF Academy Talks, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês e todo mundo que está assistindo, e deixar aqui também a oportunidade para a galera que, caso queira mandar mais perguntas, pode mandar direto na nossa página no Instagram, que as nossas convidadas aqui depois podem responder, a gente direciona a pergunta para elas. E também quero aproveitar que temos vários famintos por conhecimento e falar da CBF Academy, que está com as inscrições abertas para o curso Características do Treinamento do Futebol Feminino no Brasil, que é agora, dia 18 de agosto, e o Futsal e Futebol Desenvolvimento de Talentos, que é agora também, dia 17 de agosto, então não perde a oportunidade, faça suas inscrições no site cbf.com.br/CBF Academy. Corre lá e não perde a oportunidade de fazer mais um dos cursos da CBF Academy. Queria agradecer às nossas grandes convidadas por estarem aqui e também por terem compartilhado tanto conhecimento e um pouquinho da história delas no futsal. Então, obrigada, Tati. Vou deixar você se despedir. Eu que agradeço. Como eu falei, é uma honra, né, participar. Eu espero que isso seja o início de uma grande discussão sobre o futsal feminino. Espero que outras instituições também trabalhem essa visibilidade. Nós estamos à disposição, acredito que todas as meninas aqui estão à disposição para dar essa visibilidade e aumentar essa discussão sobre a visibilidade, né, e a técnica, a tática, histórica, tudo do futsal feminino. Então, eu agradeço a todas que estão aqui presentes, agradeço a todo mundo que se inscreveu pela iniciativa da CBF Academy, e eu espero que 2021, porque não dá mais para nós falarmos de 2020, né, 2021, seja uma continuidade do crescimento da modalidade que nós tivemos em 2019. E nós contamos com o planejamento, com as críticas de todos,
né, que, como eu falei, sem planejamento, sem educação, nós não vamos caminhar a lugar algum. Então, obrigado por essa oportunidade de aprender mais um pouquinho e passar um pouquinho. E eu queria só mandar um abraço para toda a minha comissão técnica da seleção, que trabalhou conosco durante todos esses anos, tá? Já falei alguns nomes, a Nayara, os fisioterapeutas, né, Saboia, Coelho, todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigada a você. Obrigada também, Cris, por ter falado um pouquinho da sua história, lá como técnica do Taboão. Queria deixar aqui o espaço para você também se despedir. Bom, gente, mais uma vez é uma honra imensa poder estar nessa mesa com grandes profissionais e que trouxeram visões diferentes sobre a nossa modalidade. Eu acho que a gente precisa de debates como esse, né, de iniciativa da CBF Academy. Fantástico a gente poder proporcionar esse tipo de discussão. Eu tenho certeza que todo mundo se inscreveu, adorou o bate-papo, aprendeu muito aqui, saiu com uma visão diferente e saiu de uma forma reflexiva sobre os tantos temas que nós tocamos aqui. Então, agradeço por essa iniciativa de debate da nossa modalidade, afinal de contas é isso que nos move, né? A gente quer ver o nosso futsal maior, a gente quer ver o nosso futsal melhor, a gente quer que no próximo ano, como a Tati mencionou, ele seja retomado, ele venha forte, ele venha grandioso, porque a gente está com muita saudade. Não só nós, né, comissão, mas todas as atletas, todos os nossos torcedores, não vem a hora da gente poder voltar, estar despertando paixões e, mais uma vez, ressaltando o nosso protagonismo feminino à frente de uma modalidade tão apaixonante. Eu só queria aproveitar para mandar um beijão para todo mundo que faz esse projeto que a gente sonhou uma realidade, né? Então, um abraço e beijo para toda a minha comissão, todas as minhas atletas, as minhas atletas da categoria de base, que nos fazem ter esperança do nosso sonho continuar grande. Obrigada, Cris. Também sua oportunidade para se despedir, Ronélia. Quanto mais pessoas falam, fica mais difícil se despedir. Todo mundo fala alguma coisa, mas, enfim, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, agradecer ao suporte aqui da CBF Academy, ao treinamento que vocês nos ajudaram para estar passando esse conhecimento para as pessoas, dividindo esse conhecimento com as pessoas. Agradecer a Cris pela fala, a Tati pela fala, pela troca de ideias, a Amandinha, pelo papel que ela tem exercido dentro da modalidade, a Vanessa pelo papel que ela exerce dentro da modalidade. Sem dúvida, são pessoas que inspiram outras meninas, e isso é muito importante para a gente. Quero agradecer as pessoas também aos amigos, colegas de profissão que participaram, sei que estão assistindo, se inscreveram e ficaram felizes com esse debate, e também que outros debates como esse aconteçam, que outras pessoas também tenham oportunidade de se manifestar acerca do que pensam sobre o futsal feminino, e a gente fica à disposição para quem quiser trocar uma ideia, só chamar lá no Instagram também, a gente está por lá. E, de novo, um abraço em todo mundo e até uma próxima. Obrigada a você, obrigada também, Vanessa, por estar aí nesse fuso horário, aqui com a gente na Itália. São o quê? 5 horas de diferença. Muito obrigada por esse esforço. Não, que isso, sou eu que agradeço. Para mim é uma satisfação e um prazer imenso debater daquilo que a gente vive, né? Até porque a nossa modalidade precisa disso. Não debater o espaço da mulher, aquilo que a gente tem que fazer, mas debater o nosso esporte, aquilo que ele significa. Deixa eu só fazer um adendo quando a Amandinha falou da visibilidade, dali dos campeonatos. Em 2005, a gente teve uma Taça Brasil, as finais da Taça Brasil transmitidas em canal aberto, só que naquela época a gente tinha um apoio que era da CBFS, que naquele período lá, a CBFS tinha um dinheiro que dava retorno para os clubes, que hoje, infelizmente, não tem devido toda a bagunça que teve. Mas hoje fica restrito, como você disse, aos clubes que sabem trabalhar disso, como, por exemplo, o Cianorte foi campeão da Libertadores, e pouco se falou, por causa não tem um projeto que vocês têm, que Taboão tem, e fica hoje restrito a canal de TV fechada. Mas antes a gente tinha essa visibilidade também, de uma forma de que abrangia a maior parte dos clubes, né? Não ficava tão restrito, mas só para fazer esse adendo, porque, né, a gente mais velha, a gente tem que lembrar um pouquinho. Mas agradeço pelo espaço, a participação, para mim é uma satisfação imensa. E também mandar um abraço para quem está assistindo. Se eu não falar Giga Paraná, ela vai me matar, porque eu já tinha que ter dado esse abraço para ela antes. Mas para todo mundo que está assistindo,
Então, obrigada por vocês pela participação. Obrigada a você. E Amandinha, muito obrigada por ter dividido um pouquinho da sua história aqui com a gente também. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, foi um prazer imenso, como a Vanessa falou, falar sobre o que a gente vive, né, sobre o que a gente ama, é muito bom, é muito prazeroso ver que nós temos conteúdo para fazer a nossa modalidade crescer ainda mais, é muito bom, e todas as pessoas que nos assistiram, que viram, né, o quanto que a gente pode crescer ainda mais, obrigada por nos acompanhar, né? Obrigada pela oportunidade de nos dar aquela força, nos dar aquela motivação diária para querer ainda mais todos os dias, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que apresentaram, que me ensinaram, muitas coisas que vocês falaram aqui eu não sabia e agora aprendi demais com todas vocês, tá bom? Quanto a isso que a Vanessa falou da visibilidade em 2005, é muito bacana, acho que falaram na última seleção que a gente teve, mas quem sabe se a gente tivesse dado uma continuidade, né? Vocês, atletas que jogam na Europa hoje, não precisariam estar aí, vocês poderiam estar aqui com a gente. E se eu pudesse, né, realizar um desejo, seria trazer todas vocês de volta e deixar o nosso país com a melhor competição, o melhor país do mundo, porque nós temos qualidade para isso. Eu queria que vocês voltassem para cá e a gente fizesse o Brasil o maior país de futsal feminino do mundo, além, né, da qualidade que nós temos dentro de quadro. Um abraço para todo mundo. Laura, posso abusar um minutinho e eu esqueci de responder uma pergunta, na verdade, que me fizeram várias vezes, que as meninas citaram aí o torneio internacional, o mundial, que é feito com autorização, né, da FIFA, mas não chancela a FIFA, e esse ano nós temos a previsão, sim, da execução do próximo torneio internacional em Xanxerê, em dezembro, tá, de 10 a 20 de dezembro. Se a pandemia nos permitir, ele vai realmente acontecer, tá? Então, eu esqueci de responder essa pergunta que me fazem constantemente e aproveitar e, desculpa, mandar um beijo para o Gu, que me ajudou a fazer essa proposta. Não, tá certo. Uma informação muito importante que aqui é um espaço para passá-la, assim. Muito obrigada, Tati. Então, chegamos ao fim deste CBF Academy Talks, além do jogo. Espero que esse debate tenha contribuído para vocês conhecerem ainda mais sobre o universo do futsal feminino. Conta pra gente o que você achou, conta lá no nosso Instagram e em breve esse vídeo também vai estar no YouTube, junto com os programas anteriores. Um grande abraço e até semana que vem no CBF Academy Talks, além do jogo. Muito obrigada, meninas! Posso encerrar? Elas não responderam, mas...